Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um final de semana maravilhoso e abençoado. E hoje, em nosso curso de metodologias ativas, nós vamos falar sobre Design Thinking. É um tema maravilhoso. Talvez alguns professores já tenham estudado em sala de aula, talvez outros não. E estudantes que estão aqui vão aprender um método, mais uma maneira, né, de estar incluindo aí as metodologias, essa ferramenta, as metodologias ativas em sala de aula. Tem os estudantes aqui também de pedagogia e eu espero que vocês apreciem. E também eu queria muito que vocês não esquecessem de entrar no SIGA, é muito importante para validar, né? Você, como estudante do COTEC, é necessário entrar e fazer avaliação institucional. É um item obrigatório, tá bom? Então vamos lá. O que seria esse Design Think? Ele é uma metodologia. Deixa eu só colocar um pouquinho mais essa tela acima. É uma metodologia usada na busca de solução de problemas. Na educação é conhecida como aprendizagem investigativa. Então, se você vê esse nome, também é a mesma coisa, tá? Trabalhando de forma colaborativa no desenvolvimento e desenvolvendo a empatia. Neste modelo, o estudante participa como formador do conhecimento e não apenas como receptor da informação. Então, gente, realmente é um trabalho em grupo, tá? E é um trabalho interativo, onde os alunos se reúnem em grupos ou a sala inteira, né? Isso vai depender de cada professor, para solucionar um problema, algo existente que deva ter uma solução, alguma coisa assim. Esse tipo de metodologia, ela, ao mesmo tempo que faz com que haja essa interatividade, ela também motiva os estudantes. Eles ficam engajados para a solução de um determinado problema. E pode ser um problema fictício, né? Ou pode ser algo real da comunidade, algo em volta de vocês que deve ter uma solução e por que não colocar isso para os alunos? E a questão não tem problema ou questão do errar, né? A importância aqui está na participação do aluno. E errar também é importante porque você aprende com seus erros. É muito interessante essa metodologia, né? Então vamos lá. Ok. Agora eu vou ter que colocar essa imagem um pouquinho para baixo, mas vai dar certo. Então vamos lá. O trabalho tem como premissa o design centrado em humanos, que contempla as necessidades individuais. Não existe uma única forma correta de aplicar. O que existe são etapas que devem ser exploradas no processo da resolução de problemas. Quando usadas em sala de aula, essas etapas trazem mais dinamismo, envolvimento e sentimento de pertencimento ao propor novos processos de ensino de aprendizagem. O Design Think colabora para um redesenho das aulas. Olha só que interessante, você pode tanto fazer isso na questão online quanto presencial. Quando fazemos na presencial, geralmente essas etapas, né, porque falar há um problema, temos que conhecer primeiro esse problema, pensar quais são as formas de poder resolver esse determinado problema e depois sim colocar em ação. Para isso, você pode estar usando o Padlet, né, quando online, e o Mentimeter para aquele tanto de chuvas de ideias que são esses post-its aqui, ó, que são realmente as informações a respeito de um determinado problema que vai ser organizado. Então, é muito interessante esse post-it para que você possa estar em presencial, na parte presencial, estar organizando para ver como que você vai solucionar, quais são as etapas para solucionar aquele problema. E como falado no slide anterior, essas etapas trazem dinamismo, envolvimento e sentimento de pertencer a alguma coisa. O aluno se sente parte daquilo, se sente importante, porque ele está ajudando a resolver, de fato, um problema existente. Vamos lá. Na prática, essa metodologia, a metodologia do Design Thinking ela é dividida em 5 etapas. A descoberta de um problema, a interpretação, ideação, experimentação e evolução, que são isso daqui. As etapas de descoberta e interpretação devem ser construídas como um desafio
como desafios. A proposta é provocar, aguçar a curiosidade para enfrentar as questões levantadas. Nesse processo, considerar conhecimento prévio individual e percepção significativas no decorrer da construção em busca das múltiplas soluções é fundamental. Então, qual seria um problema que daqui a pouco eu tenho até alguns exemplos para falar. Vamos supor que o professor propõe de fazer alguma coisa com relação às sobras de comida da cantina. É só um exemplo aqui, mas daqui a pouco eu tenho um slide com exemplos bacanas também. Então, o que pode ser feito? Vai ser doado, né? Estou falando nas sobras assim, que não foi utilizado pelos alunos. Pode ser doado? Não, tem um impedimento, uma lei que impede isso. Então, beleza. O que a gente pode fazer? Vamos fazer uma compostagem para que possa fazer uma horta. O desperdício é muito grande de comida ou qualquer outro. Isso aqui são exemplos hipotéticos. Qual que é a outra solução? Diminuir a comida, saber quais são verificar o que sai mais, o que come menos ou mais. Não sei. É um exemplo que pode fazer para diminuir de repente a quantidade de comida a ser feita e, consequentemente, desperdício também. Na fase da criação, deve dar espaço à construção da chuva de ideias, que é o brainstorm, né, que pode ser na Mentimeter utilizado. Foi até visto na aula passada. É um espaço para sonhar e colocar para fora as ideias visionárias. Pensar fora da caixinha, não é só aquele pensamento daquele jeito, naquela linha reta. De repente tem alguém que consegue pensar de forma diferente e que é bacana. A quarta etapa, a experimentação, em que as ideias ganham vida. É necessário possibilitar vivências para encontrar as soluções para o desafio lançado. Então, primeiro você tem um desafio, depois que viu que tem aquele desafio, vem a parte da criação, né? Dar espaço para a construção de ideias, para sonhar e colocar para fora as ideias. Vem a experimentação, então ela ganha vida, né? Possibilidade de que aquilo realmente possa acontecer. E tem a quinta fase, que é a evolução. É o desenvolvimento do trabalho. Ela envolve o planejamento dos próximos passos, compartilhando ideias com outras pessoas que podem colaborar no processo. No desenvolvimento das etapas, o professor e os estudantes devem oferecer dicas de como organizar as ideias, seja formatando listas, usando post-it, histórias inspiradoras, fotos. O professor é o orientador, então o papel dele é fornecer uma orientação, incentivar esse pensamento do aluno ao longo de todo esse processo. Lembrando que isso não é feito apenas numa aula, ela é um processo contínuo. Então, de repente, tem aí os 15 dias para desenvolver, tem um mês para desenvolver, é o semestre inteiro, né, que você vai aliado à sua matéria, né, dada. Nesse semestre inteiro, você vai também dar um pequeno espaço para que eles possam de uma vez por semana, duas, três vezes por semana, se reunir para a gente poder estar trabalhando aquela ideia. Né? Então, isso é muito importante o papel do professor também. Ok. Só um momento. O design thinking tem muito a contribuir com o processo educacional. Gente, o design thinking também é feito no ambiente de trabalho, tá? Não só educacional, mas como no ambiente de trabalho também. Assim como a gamificação, a gente só pensa que é aliada à educação, na área de escolas, assim, mas não. No ambiente corporativo também. Devido à possibilidade de ouvir, criar, envolver, trabalhar com foco em resoluções de problemas. Ele possibilita o pensamento visual e o desenvolvimento da empatia, colaborando com as aulas, desde o planejamento até a avaliação. Ele pode ser vivenciado em todas as áreas do conhecimento. Então, o design thinking pode sim ser utilizado em exatas, né, na área de literatura, línguas estrangeiras, tudo ok. Já que permite que o aluno participe ativamente da construção do conhecimento. Ao colaborar com os alunos em um ambiente participativo e colaborativo e que possa resolver problemas concretos, produzir conteúdos, participar, opiniar sobre o que está sendo produzido. Estamos aprofundando e efetivando o aprendizado. Gente, isso aqui é tão importante, design thinking. Veja bem, você de certa forma está dando autoridade para que aquele aluno possa desenvolver a sua fala, né, possa se destacar, né, como estudante, como pessoa. E isso é reflexo do futuramente ser um ambiente de trabalho também. Eu quero deixar aqui, é claro que não tem a ver com design thinking em si, mas quando eu ministro as minhas aulas, principalmente de informática, principalmente na parte do Excel, das planilhas
Quando eu falo de Excel avançado, né, a informática avançada, você tem fórmulas, você tem funções, soma, média, conte se, tantas outras funções, hora, hoje, enfim, que ela por si só, somente ela, não tem significado. Então, eu realmente eu reproduzo o ambiente corporativo e falo, eu preciso de algo que me dê um relatório, eu preciso de planilhas onde eu tenho apenas o resultado, porque eu preciso, eu como trabalho, eu estou na empresa, eu sou o chefe de um departamento, eu quero respostas rápidas, então eu preciso que você faça isso para mim. Eu lanço um desafio para esse aluno, né? Para que ele possa, por si só, depois de aprender, claro, ele possa desenvolver uma planilha para que satisfaça as minhas necessidades. E isso tem dado um resultado bacana. Também na área do PowerPoint, porque tem tantas ferramentas interessantes o PowerPoint, eu não coloco algumas formatações aqui porque eu não vejo, eu acho que não é muito pertinente, porque eu gosto de passar os slides rápido. Mas o PowerPoint tem muito a ver com criatividade. E a mesma coisa eu faço. Lanço uma atividade e falo agora é com você. Imagine que você vai, eu proponho, né? Imagine que você vai fazer algo para a minha empresa, um visual interessante, então faz alguma coisa que eu possa comprar a sua ideia. Eu lanço isso, ele pensa, ele imagina, às vezes precisa de uma orientação, às vezes eu vou lá e corrijo alguma coisa para ficar melhor do que ele já tenha, não que seja ruim, mas apenas para brilhantar o que ele já tenha feito e resultado maravilhoso, alunos engajados, alunos que querem voltar no outro dia para aprender muito mais ainda e ter novos conhecimentos. Então, design thinking da mesma maneira em grupo. Lógico que talvez você não tenha a participação ativa de 100%, mas eu tenho certeza que da maioria também. Até fala que a design é um processo interativo no qual os alunos devem estar dispostos a experimentar, saber que pode falhar e saber que eles vão aprender com esses erros também. Os pilares. Agora eu vou colocar para baixo. A empatia. A solução de problemas deve ser feita de forma coletiva e colaborativa. E por isso esse passo é tão importante. A empatia é como se colocar no lugar do outro, no caso dessa estratégia, para ver as expectativas dos usuários. Colaboração. Experiência de todos os envolvidos que somam durante o processo da empatia e compreensão de um novo produto do seu público-alvo. As pessoas são um pilar central do design thinking. Por isso, as equipes são multidisciplinares. Experimentação. Colocar as ideias em prática e, de fato, chegar ao máximo, mais próximo quanto for possível do feedback do consumidor. Só um momento. Isso. E como os professores podem usar essa metodologia na aprendizagem? Novamente, o papel do professor é incentivar o pensamento crítico ao longo desse processo. E nesse próximo slide aqui, a gente tem alguns exemplos do que pode ser trabalho de sala de aula. Mas, como eu falei para vocês, alguns exemplos, porque isso aqui eu acho que o pensamento é infinito. Então, são várias as possibilidades, tá? Então, por exemplo, melhoria no ambiente escolar. Isso pode ser um problema. Os alunos podem identificar problemas ou áreas de melhoria na escola, como layout da sala, organização dos materiais ou a disponibilidade de recursos. Ele pode aplicar o design thinking para propor soluções inovadoras e desenvolver protótipos de novos espaços ou sistema. Isso eu fiz enquanto Aritego, né? E aí a gente falou sobre ambiente, lógico, eu conversei com o pessoal da diretoria, né, se poderia estar fazendo esse tipo de análise, e os alunos fizeram, falaram a respeito das rampas, do banheiro, né, que principalmente à noite, algumas ele era um pouco mais afastado, muito organizado, mas um pouquinho tinha que dar uns passinhos para andar. Estava perto de tudo, mas as meninas sentiram um pouco medo e colocaram isso no relatório, foi muito interessante. Então, realmente propôs melhorias, né? Como que deveria ser. Então, foi uma coisa bem rápida, mas foi muito interessante. Então, os alunos ficam engajados, eles participam sim. Outra questão que poderia ser, professor, alunos, né? Sustentabilidade. Os alunos podem abordar desafios relacionados à sustentabilidade com a redução de consumo de plástico na escola. Olha que interessante. O desperdício de alimentos na cantina, olha, foi até falado. Ou a economia de energia. Eles podem usar o design thinking para gerar ideias e criar soluções práticas e sustentáveis. Dessa da cantina, por exemplo, as sobras, né? Que possíveis sobras de alunos,
Pode ser virar uma compostagem, que pode virar o adubo, e por que não ter uma horta para a própria escola também? É uma coisa interessante, os alunos podem estar trabalhando, né, e aprendendo com isso também, o trabalho colaborativo, e isso pode se estender à comunidade também. Problemas da comunidade local. Os alunos podem identificar problemas na comunidade, como falta de espaços recreativos, acesso limitado de serviços de saúde ou questões ambientais. Eles podem utilizar design thinking para desenvolver soluções que atendam às necessidades da comunidade e melhora a qualidade. Então não é apenas apontar erros, né? E sim como isso pode melhorar. Quais são os recursos que eu posso utilizar? É do governo público, é através de arrecadações, de doações, como pode ser, né? Desenvolvimento de produtos ou aplicativos. Eles podem trabalhar em projetos de design ou produtos ou aplicativos, levando em consideração as necessidades e desejos dos usuários. Eles podem realizar pesquisas, criar protótipos e testar soluções antes de apresentá-las para a classe. Ok. Um outro aqui agora. Vou colocar aqui em cima. Soluções para problemas globais. Então, pode começar local, né? Vamos lá. Podem abordar desafios globais como escassez de água potável, a pobreza ou as mudanças climáticas. Eles podem aplicar design thinking para criar soluções que tenham impacto positivo e contribuir para um futuro sustentável. Então, a questão da energia, de gasto de energia, já podem começar local, né? E depois isso, de certa forma, pode expandir também, como soluções simples, como, de repente, economizar na água, economizar em energia, né? Questão de reutilizar, não é nem reutilizar essa palavra, mas está vindo um processo bacana que são essas questões de brechós. Então, você não tem consumo de roupa, você pode estar doando, reutilizando, comprando roupas usadas em perfeito estado que podem ser utilizadas. Isso também contribui, né, para a natureza, para até para que não emitam ao lavar. Tem uma questão do sintético, né, de soltar algumas substâncias, vou falar assim da roupa, mas que são microplásticos, né, que depois vão para rios e aí para mares também. Então, de repente, isso também é uma solução, né? Como fazer isso? De sempre fazer um bazar de arrecadação, usar a internet a favor disso, né? O uso das redes sociais para alavancar esse tipo de empreendimento, até porque não, né? E incentivar, né, essa questão dessas compras, dessas roupas. Então, são várias e várias questões que os professores podem estar utilizando aqui nessa questão do design thinking. Mas a questão é, deixa os alunos engajados, então realmente é uma ferramenta dinâmica e que contribui muito para o desenvolvimento do aluno. Então, eu estou enviando alguns vídeos para vocês também do YouTube, e eu queria que vocês, como professores, alunos, estudantes da área de pedagogia, como a Mil aqui, né, a Mil Silene, que é um estudante de pedagogia, eu acho um curso maravilhoso, eu acho bem interessante o curso de pedagogia. Então, eu gostaria que vocês propusessem um tipo de orientação de como que vocês utilizariam essa metodologia em sala de aula, qual seria o tipo de pensamento, de projeto que vocês indicariam para uma sala de aula. Então, fica aí essa tarefa de hoje, tá? E eu quero que vocês participem, preciso muito da participação de vocês e quero que vocês postem no grupo também, para que eu possa saber a opinião de vocês e a gente possa discutir aí no momento da aula. Então é isso, gente. Design Thinking, outro tipo, outra ferramenta, né, ali das metodologias ativas que vocês podem estar utilizando em sala de aula. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu falo também porque eu acho que alguns não podem estar no momento, mas de repente online, mas de repente pode estar ouvindo. Então tem algumas frases pertinentes aqui ao arquivo que eu vou mandar para vocês, que inclusive já devo ter mandado para vocês, para que possa ajudar também, porque eu tenho que pensar em cada um que não pode estar aqui nesse momento, ok? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado.